Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Eu nunca enxerguei nada do que eu fiz como um ato corajoso. Porque no ato eu estava simplesmente transbordando algo de muita solidez, de muita certeza, de muita coerência com o meu pensamento, com o que eu acredito, com o que eu enxergo, porque foram expressões que as pessoas achavam como um ato de coragem ou até mesmo um absurdo. Para mim, são consequências naturais do meu conhecimento, da minha pessoa. Essa é a Bela Gil, chefe de cozinha, empresária, apresentadora e autora de livros que falam de receitas saudáveis, sustentabilidade, maternidade e até reflexões profundas sobre o trabalho doméstico não remunerado, como no seu mais recente livro, Quem Vai Fazer Essa Comida?, lançado pela editora Elefante. Bela comanda o programa Bela Cozinha no canal GNT e no seu próprio canal no YouTube, e faz parte do time de apresentadores do Saia Justa. Além disso, Bela integrou o Núcleo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o período de transição do governo do presidente Lula. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. As conversas e as reflexões por aqui são inspiradas no método da emoção criativa, disponível em livro que foi indicado ao Prêmio Jabuti e está disponível nas principais livrarias virtuais. O link para ele está na descrição do episódio. A Bela Gil é uma das figuras contemporâneas brasileiras mais proeminentes no que diz respeito ao questionamento dos nossos hábitos alimentares, e também na proposta de soluções que envolvam não só benefícios para o nosso corpo, mas também para o planeta e a sociedade. Ou seja, a porra toda. E mexer com valores tão profundos que muitas vezes moldam as percepções sobre nós mesmos não é nada fácil. Mas como vamos ver ao longo dessa entrevista, os ataques que ela recebe pela internet rebatem na sua integridade, no seu conhecimento e na sua sensibilidade. E aqui ela começa a contar qual a primeira cena que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. E já dá para perceber que essa sensibilidade vai muito além da culinária. O que me veio à cabeça agora, eu quando pequena eu fiz ginástica olímpica. E eu amava ginástica olímpica. A cena que me veio foi eu no ginásio de ginástica olímpica no Clube do Flamengo, com aquele colanzinho. Eu achava a coisa mais fofa e maravilhosa. Agora, olhando a imagem, era uma coisa muito fofa. Mas eu relaciono isso com a minha vocação pelo fato de que o exercício físico, e depois, com 14, 15 anos, eu comecei a praticar yoga, mas eu acho que se aplica, e eu falo muito da importância da yoga para o meu autoconhecimento, que foi o que me levou a querer entender como os alimentos afetavam a minha vida, o meu corpo físico, mental, espiritual, mas eu acho que dá para ampliar isso para os exercícios físicos. Então, eu acho que a ginástica olímpica, para mim, ela foi uma base muito forte para esse meu autoconhecimento corporal e que me levou a ter essa curiosidade sobre como a comida me afetava. Eu comecei a ter curiosidade sobre isso na adolescência, depois que eu comecei a praticar yoga, que eu falava, nossa, a comida ela realmente parece me afetar. Porque como eu tinha uma prática muito regular, um dia, né, meditação não ia tão profundo, o equilíbrio não era tão bom, no outro dia era muito melhor o foco. E eu falei, gente, eu acho que tem uma correlação aí entre a alimentação. E foi quando eu mudei a alimentação em busca desse bem-estar, de não ter uma oscilação muito grande de humor e de comportamentos devido à alimentação. Então, eu acho que é isso. Não é cozinhando, não é comendo, mas foi com a prática de exercício, com essa base que a ginástica olímpica me deu. Se a gente tivesse que aprofundar um pouco mais nessa cena dessa sua vocação, que cena que seria essa? Você treinando, você competindo, você se preparando? Acho que seria eu treinando. Eu gostava muito de fazer, ainda hoje é um desafio para mim, parada de mão, sabe? Eu ficava naquele solo ali, fazendo bananeira. Eu amava muito. Gostava muito daquele espaço. Eu me sentia muito bem, muito em casa. Para mim era o playground, parquinho mesmo, de diversão. A imagem de eu praticando parada de mão é muito viva na minha cabeça. E você treinava
para conseguir essa coisa difícil, era isso? O que passava ali por dentro de você nessa prática, nesse treinamento? Tinha um objetivo? Eu acho que tinha o objetivo de alcançar ali uma certa. A perfeição é impossível, mas aprimorar o exercício era um atributo, mas eu também acho que ele era muito imbuído de divertimento. O meu objetivo nunca foi competir, entrar para uma seleção, não era nada disso, era porque eu gostava, eu me divertia, e até hoje eu gosto, é uma coisa que está dentro de mim, eu amo trabalhar com o corpo, eu amo sentir o corpo, eu nunca parei de me movimentar, eu acho isso muito gostoso. Esse era o sentimento, assim, de estar me divertindo completamente. Se eu conseguia uma coisa a mais no dia, eu ficava super feliz. Mas também se eu não conseguia, tudo bem. E eu tenho um certo talento, uma certa vocação. Bom, hoje em dia não mais, mas eu tinha uma flexibilidade boa. Se eu quisesse, eu poderia virar ginasta, sabe? Acho que o mais importante disso tudo era um lugar que eu me sentia muito confortável em estar. Eu enxergo muito isso que você falou da relação com o corpo, pelo que você conta, de como é que a sua relação com comida começou quando você foi percebendo os efeitos que ela tinha no seu corpo, quando você começou a trazer essa percepção, essa autopercepção a partir da yoga. Então eu consigo entender que ali já era uma relação profunda e sensível, né? Que eu acho que a gente fala muito em arte sobre sensibilidade. Onde é que está a sua sensibilidade? Ela é visual? Ela é da palavra? Ela é do movimento? Então, eu enxergo muito isso da sua relação com o próprio corpo como sendo um lugar onde a sua sensibilidade existe. Outra coisa que eu achei interessante, acho que já teve algumas entrevistas que você falou da tua relação com a excelência, até com a busca da perfeição, até como a maternidade foi um pouco suavizando esses teus padrões, os seus níveis de exigência. Mas o que eu achei mais interessante é que quando você conta essa sua cena, a minha visão é como se a sua vocação fosse achar divertido se aprimorar. Uhum. Sim, muito interessante você falar isso, me vieram alguns pontos. Quando você traz esse ponto da sensibilidade, da minha vocação, da minha sensibilidade a partir desse lugar do movimento do corpo, isso é muito verdadeiro, assim, olhando um pouco para trás, porque eu quis aprender a cozinhar para eu poder comer bem, para eu poder ter a escolha de me alimentar bem, ter uma autonomia melhor em relação à minha alimentação. E isso foi me trazendo uma curiosidade muito grande. Eu fiz primeiro um curso de culinária, depois eu fiz a faculdade de nutrição. E aí eu comecei a dar aulas, comecei a dar consultas e tal, muito a partir dessa experiência pessoal, que eu falei, cara, se está funcionando muito bem para mim, eu quero poder conhecer mais, então eu tenho muito prazer em ganhar conhecimento. Estudar, para mim, é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. E passar isso para frente. Então, fui chamada para apresentar o Bela Cozinha, que é um programa de culinária que atingiu bastante gente, acho que expandiu a consciência das pessoas em relação à importância da alimentação no nosso mundo, na nossa vida, no âmbito individual, mas também social, também ambiental. Quando você traz essa questão da sensibilidade do corpo, isso para mim é muito verdadeiro, porque em todas as minhas performances, digamos assim, parte de um lugar muito íntimo meu, essa mudança da alimentação e essa vontade de compartilhar isso com as pessoas, de falar sobre a importância da alimentação, de uma alimentação saudável, partiu por uma experiência pessoal. A maternidade, eu, enfim, postei o parto do meu filho no YouTube, não para apontar, para julgar ou dizer o que é melhor, o que é pior, mas para, no caso, apontar caminhos, entendeu? Mostrar, compartilhar dessa experiência, como uma consequência também de tudo isso que eu falo sobre alimentação, que eu falo sobre todo esse meu comportamento. Fui lá e pá, o nascimento do meu filho, que é uma coisa também muito íntima, mas eu gosto, acho muito interessante, muito legal estar compartilhado. E por aí vai, vários outros momentos da minha vida vão muito para esse lugar da intimidade. Eu acho que a minha criatividade, ela se dá através dessa experiência, dessa pulsão, dessa potência, dessa energia que caminha dentro de mim, sabe? De uma coisa muito profunda dentro de mim que eu quero transmitir. Você tocou nesse ponto da sensibilidade num lugar muito certeiro. Eu achei muito interessante, quando você conta a sua trajetória, você começou a fazer yoga cedo, né? Você ainda era adolescente, e como é que aquilo aumentou a sua percepção sobre o seu corpo
E quando você traz esse outro exemplo, ele também é sobre o corpo. Então a gente já tem 2 exemplos aí que não são sobre comida. E nem sobre o ambiente. Eu vou até chegar em comida e ambiente com essa percepção que eu tô tendo, mas para mim é quase como se a comida fosse algo secundário. Porque tem uns estudos que fizeram que é qual que é a relação que cada cultura tem com comida. Então, por exemplo, na França, o que define a relação com comida é prazer. Nos Estados Unidos é combustível. No Brasil é comunhão. Então, a minha sensação, e aí eu pego uma frase que você falou que eu achei muito interessante, que era quando você começou a aumentar o contato com o seu corpo, começou a perceber como é que os alimentos alteravam, e você estava querendo não ter essas oscilações. A minha sensação é como que se também parte dessa tua vocação fosse, junto com o divertimento do aprimoramento, inclusive quando você fala que gosta de estudar, eu acho que é esse, que é o prazer do aprimoramento, do aprendizado, né? Na verdade, é como se fosse essa busca do equilíbrio junto com esse aprimoramento. E aí, quando você está buscando o equilíbrio, a primeira etapa que você percebeu desse equilíbrio interno era através da comida. E eu acho que naturalmente, continua aprimorando, você passou para a sua relação com os outros e com o entorno, com o planeta. Sinto que todos eles caminham na direção do equilíbrio. Nossa, os 2 exemplos têm a ver com o corpo. Eu tô agora como apresentadora do Saia Justa. Uma das coisas que eu falo lá também abertamente é sobre essa potência sexual da mulher e toda essa questão que é tabu ainda na nossa sociedade e que tem a ver com o corpo também. Então, poder falar disso é muito gostoso e é, de novo, essa experimentação minha que faz eu querer transbordar e falar: não, mulheres, sim, podemos gozar. Vocês já ouviram falar de pum vaginal? Não? Então, ó, é normal, tá bom, não precisa se constranger. Engraçado ter pontuado essa questão do corpo, porque eu funciono assim. Eu preciso sentir para eu poder expressar. É muito difícil para mim expressar algo que eu não sinto. E aí, em relação ao equilíbrio que você estava dizendo, tudo que começou, todo esse meu ativismo alimentar, porque eu enxergo hoje a comida como uma ferramenta de transformação muito forte na nossa sociedade, de transformação não só pessoal, como aconteceu comigo no micro, mas partindo para o macro, uma transformação mesmo ambiental, social, política, muito forte. As nossas escolhas alimentares, uma mudança no nosso sistema alimentar, utilizar a comida como essa ferramenta de transformação é maravilhoso para a gente atingir um equilíbrio não só do corpo, mas de uma igualdade maior na nossa sociedade, de conseguir democratizar o acesso aos alimentos saudáveis, de um equilíbrio maior do nosso clima, podendo mitigar aí o aquecimento global, se a gente mudar a forma como a gente produz os alimentos, transformando sistemas de monocultura em sistemas agroecológicos, agroflorestais, por exemplo, que acabam sequestrando o carbono e isso, obviamente, resfria mais o planeta. Então, com certeza, a comida, para mim, é um instrumento que eu uso para o caminho do equilíbrio. Exatamente, porque quando você falou que começou a perceber o que os alimentos faziam com você e da oscilação que eles causavam, a minha sensação é quase como se você tivesse despertado uma alergia ao desequilíbrio interno e aí isso foi se espalhando para todas as esferas da sua vida. Sim, e o equilíbrio é interessante colocar que ele não é estático. Eu enxergo o equilíbrio no movimento. Nosso corpo, para ele estar em equilíbrio, o coração continua batendo. Tem movimento nesse equilíbrio. Não parecer que é estático, né? Porque às vezes as pessoas confundem como o equilíbrio é estático. E não, para chegar nesse equilíbrio da alimentação, para a gente entender o nosso corpo, entender o que consumir e tal, é muito importante a gente, em alguns momentos, chegar em algum extremo, sabe? Digo, para conhecer. Porque a gente conhecendo esses lados, a gente entende qual é o melhor caminho, né? Para você conhecer o caminho do meio, você tem que saber onde está o extremo. Eu acho que a vida faz a gente oscilar, mas existem instrumentos que a gente pode usar para manter o equilíbrio. Porque eu enxergo a comida como essa ferramenta. As pessoas sempre me perguntam qual é o melhor alimento.
Não existe uma resposta, né? Existe uma resposta ao meio, existe uma resposta ao contexto. Então, a minha resposta sempre depende. Depende do quanto você come, depende de onde você come, como você come, depende de muita coisa. Em relação à alimentação, a quantidade, ela altera completamente a qualidade do alimento. Então, um alimento que a gente sabe que é muito saudável, se você comer em excesso, talvez vai te fazer mal. E um alimento maléfico, que a gente sabe que não faz bem, se você conhecer o seu corpo, entender o limite daquilo para o seu corpo, pode ser que o seu corpo não tolere nada. Então, tolerância zero para mim. Beleza. Uma pessoa alérgica a glúten. Não dá para ela comer glúten. Mas talvez para uma pessoa que não seja alérgica a glúten, ela precisa entender o limite daquilo para ela. É isso que eu quero dizer. O equilíbrio é diferente para cada um. Exatamente. Eu falei equilíbrio, mas era muito mais uma questão de harmonia, uma coisa mais de tipo, Harmonia, exatamente. de balanço entre yin e yang, porque eu acho que é uma coisa interessante quando você fala que você foi estudar filosofias orientais ou indianas, não me lembro exatamente quais que eram, são filosofias cujo objetivo é a busca do equilíbrio, né? Que se você for pensar na civilização ocidental, o objetivo máximo não é o equilíbrio, né? É a dominação, uma coisa muito imperialista, né? Nesse sentido que eu digo que é o equilíbrio, mais para harmonia. Sim, perfeito. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme. Talvez não tenha sido a primeira, porém eu vou dizer aqui uma que pipocou, que foi o filme chamado Fed Up. É um documentário sobre alimentação, mostra bastante sobre os sistemas alimentares, a cadeia dos alimentos, os impactos, né, da produção de produtos ultraprocessados na nossa saúde, no meio ambiente, nos trabalhadores. É um filme muito bacana. E agora me veio outro também que eu amo, um curtinha, um mini filme do Jorge Furtado, chamado Ilha das Flores. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. Um destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos numa conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor e que, segundo o julgamento de um determinado ser humano, não tem condições de virar molho. É maravilhoso, explode a cabeça de qualquer um que assiste. Ele é sucinto, mas ele é muito certeiro, ele é muito poético, ele é muito triste, é um soco no estômago, é incrível. Então, esses dois, o Fed Up é um documentário americano e o Ilha das Flores é brasileiro. São duas obras de audiovisual que abriram minha cabeça, fez com que eu quisesse estudar e me aprofundar em mais coisas, então eu agradeço bastante esses dois. A sensação que eu tenho é como se fosse você se familiarizando com o inimigo ou com a sombra. Se a gente está falando que a harmonia, o equilíbrio, é essa busca da luz, filosoficamente falando, é como se fosse você ali perdendo a ingenuidade, entendendo qual que é a sombra. Exatamente, porque eu acho importante a gente ter um conhecimento amplo das coisas. Tudo tem dois lados, tudo que tem frente tem verso. É um princípio da filosofia oriental também. Quanto maior a frente, maior o verso. O que eu quero dizer com tudo isso, como sou uma pessoa muito ávida de conhecimento, eu gosto muito de ler, de estudar, de conhecer, e eu sou uma pessoa muito aberta a críticas, eu sou uma pessoa muito aberta a olhares outros, percepções diferentes, convicções diferentes das minhas. Quando você diz como se estivesse tirando assim, a lente cor-de-rosa da minha vida, enxergando a sombra, conhecendo melhor o inimigo, isso eu acho maravilhoso porque eu não trato o inimigo com hostilidade. Eu sou dessas que chamam para conversar, pergunto se a gente pode conversar. Isso eu digo em termos, inclusive, políticos. Gosto de falar, gosto de ouvir, quero entender o ponto de vista, quero entender aonde que está a questão, os valores daquela pessoa. Nem todos os inimigos são mau caráter. Eu acho que não é assim. Podem ter pessoas que acham que estão fazendo o bem, entendeu? Tem gente ruim, tem gente má, tem sociopatas, tem psicopatas, tem pessoas de má índole, tem gente mesquinha, agressiva, violenta, assassina, tem. Mas também tem gente que está só cooptado por uma realidade que só vai indo
para sobreviver, achando que está fazendo o que precisa ser feito. Obviamente, na minha visão, está fazendo errado, mas que pode mudar. Eu acho que conversar é muito bom. Dialogar é muito bom. Eu gosto do diálogo com o inimigo. Muito interessante. É por isso que eu falei inimigo, mas eu também falei da sombra, que quando a gente começa a pensar pela ótica da harmonia e desse aprimoramento, acho que faz muito sentido essa sua visão, que quando a gente encara que existe a sombra, né, ou o escuro, ou o desconhecimento, é sobre o despertar e o trazer para essa luz. Sim, exatamente. Tem uma frase que a Valesca Zanello, que é uma psicóloga que eu gosto muito, ela fala para combater a escuridão, o inimigo, acende uma vela. E é o caminho mais assertivo a se fazer. Então, eu sou dessas, de também promover possibilidades outras, né? Eu acho que esse também é um papel muito meu como artista, pessoa pública, acadêmica. Eu gosto de inovar, eu gosto de mostrar que não precisa ser assim, eu gosto de mostrar que não foi sempre assim, chacoalhar o status quo, gosto de mostrar alternativas, inovar. Isso é muito importante para mim. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Bom, o meu último livro, o Quem Vai Fazer Essa Comida, ele nasceu de uma dissertação de mestrado minha. Sabe esses momentos de tipo, tadá, eureka, um negócio assim que eu, de novo, a partir de uma experiência pessoal minha, comecei a me questionar e ficar mais curiosa sobre feminismo, que era algo que estava um pouco mais distante da minha vida, do meu trabalho, no sentido de identidade, de bandeira. Acho que tudo que eu fiz sempre flertava com o feminismo, mas o momento que eu abracei essa bandeira foi quando eu comecei a pesquisar, na verdade, quando me deu a vontade, quando veio na minha cabeça, opa, trabalho doméstico não remunerado. Vamos entender o que é isso. Toda a implicação disso na nossa vida, no nosso mundo, na nossa vida pessoal, no âmbito pessoal, dentro de casa, fora de casa, enfim, no casamento, tudo. Trabalho, etc. Às vezes a minha cabeça está num turbilhão, e aí consigo fazer, sabe, conexões neurais que você relaciona uma coisa que você nunca imaginou que você fosse linkar com outra, e aquilo chega na sua cabeça, juro, faz assim, tadá! Eu falo, caraca, momento eureka total. Eu tenho um tesão tão grande nisso, isso me dá uma potência criativa tão grande, que aí eu consigo escrever um livro sobre isso. Eu começo a ler, a pesquisar, e comprar livros, e entrevistar. Então, assim, para mim, momentos dessa transformação de conhecimento em criatividade, ou criatividade em conhecimento, mas para mim eu acho que é o contrário, é muito bom, é muito gostoso. E acho que me veio à cabeça talvez esse mais recente, que foi de eu transcrever, sabe? Sentar e escrever, para mim isso é muito gostoso, me dá muito tesão. Colocar no papel o que eu estou pensando e no final de tudo ver que aquilo faz muito sentido e que precisa ser dito, precisa ser compartilhado. Isso é muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Maneiro, porque você falando, eu ponho lado a lado Fed Up, O Ilha das Flores e esse teu livro ou essa sua perspectiva, porque a minha sensação é como se você tivesse desvendado uma grande sombra para chamar de sua. É um trabalho completamente invisibilizado. Essa é a palavra que a gente usa. Infelizmente, no Brasil, não se popularizou ainda, não se fala ainda, e obviamente muito por causa da nossa cultura escravocrata e com o nosso sistema capitalista que se beneficia muito em cima disso. Não é lucrativo de jeito nenhum o povo ficar sabendo disso e ter consciência disso. E isso eu agradeço muito as minhas inspirações nesse lugar, para esse livro principalmente, que são uma filósofa e uma física quântica, mas que também considero filósofa, que é a Silvia Federici e a Vandana Shiva. Me abriram muito os olhos para essa questão da mulher e do feminino. Cada uma no seu lugar, a Vandana falando muito sobre a relação do feminino com a terra, e a Silvia em relação ao trabalho. Então, é muito interessante.
Eu gosto muito desse tema aí de poder trazer isso para um público que talvez nunca tenha ouvido falar, sabe? Nunca tenha feito a conexão entre ter uma alimentação mais saudável com a economia do cuidado e com o trabalho doméstico, que tem tudo a ver. Para mim, isso é muito bom. Ser uma sementinha, ser o livro, sabe? A pessoa, a autora, a figura que traz esses momentos de eureka para as pessoas. Você falou uma palavra aí que eu achei importantíssima, que é para coisas que ainda não se popularizaram. Porque se a gente olha para o Fed Up e para o Ilha das Flores, eles têm essa potência de obra pop. Uma das definições de pop que eu mais gosto é a assimilação instantânea. Ou seja, além de ter a capacidade de alcançar muita gente, ela consegue virar a chavinha muito rápido. Então a sensação é como se tivesse sido você fazendo um hit pop que desvenda sombras, assim como o Fed Up e o Ilha das Flores. Pode ser, eu acho boa, muito interessante isso. Assimilação instantânea, muito bom. Fácil de digerir. Exatamente, para trazer uma metáfora aí culinária. É. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase poderia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Engraçada essa pergunta, ela faz mais sentido para mim hoje em dia do que talvez se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu não teria nem resposta para ela. As pessoas falam assim, nossa, mas você é muito corajosa. Eu nunca enxerguei nada do que eu fiz como um ato corajoso. Porque no ato eu estava simplesmente transbordando algo de muita solidez, de muita certeza, de muita coerência com o meu pensamento, com o que eu acredito, com o que eu enxergo. Então, para mim, era muito óbvio tudo que eu fiz. Sempre foi tudo muito óbvio. Nossa, botar uma melancia na grelha, claro, óbvio. Poder limpar o dente com cúrcuma, nossa, óbvio. É engraçado isso, porque foram expressões que as pessoas achavam como um ato de coragem ou até mesmo um absurdo, para mim são consequências naturais do meu conhecimento, da minha pessoa. Comer a placenta, sim, tive meu filho em casa, a parteira foi lá, pegou e bateu numa vitamina para me dar, ó, toma. Óbvio, de verdade. Então, assim, todas essas críticas em cima disso tudo, que na verdade eu acho até mesmo irrelevante, a gente poderia estar discutindo coisas muito mais interessantes, nunca me afetaram mesmo. Recebi muita crítica. Eu lembro até hoje de uma crítica de Instagram, um comentário, quando eu postei a merenda da minha filha, que eu fazia para ela levar para a escola, a lancheira. Era granola, banana da terra cozida, batata doce e água. E aí era chuva de comentários, deixa a criança ser feliz, dá para ela isso, dá para ela aquilo, nossa, como você é má e tal e tal. E aí teve uma que falou, essa daí vai ser mais um caso da uma menina lá que matou os pais, esqueci o nome dela. Richthofen. Richthofen, exatamente. É uma agressividade, assim, tão gratuita. Sério que a pessoa tá falando isso? Tipo, foi algo que me tocou no momento, pelo absurdo da pessoa chegar nesse lugar. E continuei fazendo a lancheira, fiz uma série no YouTube, inclusive, depois disso, só sobre lancheira, marmita de criança, com a minha filha. E, nossa, agradeço muito por tudo que eu fiz, por toda essa educação alimentar que eu me empenhei em desenvolver e cultivar com ela, porque é uma adolescente hoje já, super bem resolvida, super saudável, come de tudo, cozinha, faz a própria comida, faz a própria lancheira. Então é isso. Nada me parou, nada me impediu, porque a minha criatividade ela está muito relacionada com uma certa base de conhecimento. Eu acho que é isso. Eu sou muito criativa quando eu tenho um arcabouço muito forte de conhecimento por trás. Tendo isso, nada me abala, porque essa estrutura ela está muito sólida. Pode vir o furacão, o que for, não vai me abalar. Com todos esses haters e críticas, passam como se fosse uma brisa. Realmente não me afeta. E eu espero que continue assim, porque eu acho mais saudável. Obviamente, eu não sou tola e completamente apática
a críticas que eu muitas vezes considero interessantes. Por isso que eu sou muito aberta ao diálogo. Quando alguém vem e conversa e está aberta à discussão, eu adoro discutir, eu adoro colocar o meu ponto de vista, entender o ponto de vista do outro, mudar de opinião. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou assim, coisas que eu acreditava, posso ter mudado de opinião hoje e tudo bem, não tem menor problema. Eu acho isso muito gostoso. Coisas que eu gostava no passado, hoje eu não gosto. Coisas que eu não gostava no passado, hoje eu gosto. Isso em todos os âmbitos da vida. Eu acho que isso é gostoso, é natural, é normal. E eu tô aberta para isso. Mas você falou que antigamente você responderia que não teve nada, mas mudou alguma coisa? Sim, tinha uma ingenuidade muito grande na minha pessoa, nesse lugar. Hoje eu vou continuar fazendo, porém sabendo que virá críticas. Antigamente eu só fazia, mas nem passava pela minha cabeça que aquilo poderia virar um problema. Entendi. Então, acho que tem essa oportunidade de aprendizado, que já que você ama tanto aprendizado, né, esse aprimoramento, faz total sentido que você consiga ter esse olhar benevolente para crítica e produtivo. Mas existiu algum momento na sua caminhada, talvez por algo interno, alguma coisa que fez você titubear? Não, porque eu nunca permaneço muito tempo num lugar. Eu sou dessas que vou muito para o que o meu coração está pedindo e está batendo. Eu tenho a sorte, o privilégio de conseguir transformar tudo isso em trabalho, em produtividade, em dinheiro, no sentido de sobreviver nesse mundo materialista que a gente vive através do que eu amo, das minhas paixões. Isso é muito bom. Então, a minha resposta para você, quando eu falo eu não fico muito tempo num lugar, é porque é isso. Eu comecei falando, por exemplo, sobre alimentação saudável e querendo passar isso para as pessoas, como a comida afetava, principalmente o nosso corpo, né? A parte nutricional, a parte de saudabilidade, a parte toda microscópica dos alimentos, né, dos nutrientes. Enfim, a cenoura tem beta-caroteno, então é bom para a saúde dos olhos, para a saúde da pele, isso. Eu estudei muito sobre isso, eu li muito sobre isso. Era um momento de eu extravasar isso. Depois, no meio disso tudo, tive um filho e quis compartilhar também um pouco dessa minha jornada e principalmente da minha decisão de fazer um parto domiciliar, um parto em casa e compartilhar isso. E aí depois expandir essa parte dessa harmonia que a gente busca com a alimentação e com o corpo para o meio ambiente. Entender não só os impactos dos alimentos no meio ambiente, mas do nosso ato de consumo, dos produtos de limpeza, da nossa roupa, das nossas escolhas todas na vida. E abracei esse campo da sustentabilidade muito forte. Também tem a parte da gastronomia, que vem muito forte quando eu abro o meu restaurante, o Camélia Dodó, que eu consigo colocar ali, materializar todo esse meu conhecimento, mas também essa minha vontade de mostrar para as pessoas que dá para a gente ter um restaurante, ter um negócio justo para todos os lados, desde o produtor, mas para o cozinheiro, para o consumidor, todo mundo ali pagando e recebendo o valor justo por aquilo que entrega ou por aquilo que recebe. Obviamente, com todo esse valor por trás de uma alimentação saudável, de insumos agroecológicos. Então, dá para a gente construir negócios mais verdes, né? Digamos assim, entre aspas, onde o lucro não é o único objetivo, talvez não o objetivo principal. Isso eu tenho muito nos meus negócios. Eu dou muito mais ao valor humano, o valor à vida do que simplesmente ao dinheiro. Obviamente que a gente precisa pagar conta, mas eu não sou dessas que visa o lucro a qualquer custo. Aí, depois disso, eu fui para o Saia Justa, para um programa ao vivo, de opinião, em lugar desafiador. Passei pela política, participei da transição de governo, faço parte do Conselhão. Então, esse lado de trabalhar com política e políticos, e principalmente enxergar a importância e o poder de políticas públicas para uma transformação mais estrutural da sociedade, foi muito gostoso. Então, quando eu falo que nada me fez querer desviar do caminho, porque eu naturalmente desvio do caminho. Que as pessoas podem achar que é um desvio de caminho, mas para mim faz todo sentido. Eu vou indo para onde meu coração está sentindo que tem que ir. E eu sou um polvo, assim, eu tenho milhões de tentáculos. Hoje eu tenho também o Instituto Comida e Cultura, que é um projeto de educação alimentar, que a gente dá aula para os professores das escolas municipais do Brasil. Esse projeto é muito forte em São Paulo. A gente, ano passado, impactou 50 mil crianças com esse projeto de educação alimentar. Então,
eu tô sempre renovando o meu tesão, sabe? Renovando a minha criatividade, renovando o que eu gosto. Para desviar do meu caminho, eu não sei, é meio difícil. Só se começar a trabalhar pro lado espiritual, porque aqui na matéria eu já sou assim, eu sou múltipla, sou muito múltipla. Eu não tenho problema com isso. As pessoas podem achar que talvez eu não me aprofunde muito, ou não seja tão séria em alguma coisa, porque uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali. Mas para mim tem uma constância muito forte em tudo isso. Que maneiro. Você contando um pouco dessa sua perspectiva de como que você conduz a tua trajetória, acho que seguindo tanto teu coração, o teu instinto, achei muito engraçado, porque em algumas entrevistas você fala que você não tem muita musicalidade, né, que o pessoal até sacaneia você, mas eu percebo muito uma musicalidade macro nessa condução do teu destino e da tua trajetória, sacou? Porque eu acho que tem essa sensibilidade de interação com o entorno e com para onde eu quero ir. Do jeito que você estava descrevendo, para mim é quase como eu converso com musicistas aqui, de um processo de condução de composições. Eu tenho uma música, que é a minha vida. E aí o processo de composição são esses caminhos que eu vou adotando. Talvez seja a metáfora que eu posso usar a partir dessa fala que você trouxe. Esse caminho que o compositor faz para produzir uma música seja o mesmo que o meu, porém, eu só tenho uma música na minha vida, que é a minha vida. Na verdade a gente pode dizer que a tua vida é um disco, cada fase é uma música. Pode ser também. Mas eu acho que é uma sensibilidade musical no conduzir, é mais nisso. A música é como se fosse uma frequência de interação, né? De como é que você conduz ali o destino do compasso. Nossa, eu juro, com música, você falando assim, tá, como será que deve ser um processo de composição? Não faço a menor ideia. Mas eu acho que é isso. A minha vida, ela é realmente um disco e com certeza cada fase é uma música e eu me sinto muito confortável nesse lugar, porque eu acho que o bom de ser artista, acho que qualquer um pode ser artista, né? Eu digo, a possibilidade da gente estar performando é muito bom, é muito bom. Com seriedade naquilo que a gente faz, obviamente, poder não nos levar tão a sério também é muito gostoso, sabe? Eu acho isso muito bom, eu me enxergo bem nesse lugar. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Ah, meu pai. Eu lembro que uma vez eu morava fora, eu morava nos Estados Unidos e fui para o Brasil por alguma coisa. Fiquei na casa dos meus pais. Acho que é uma coisa rápida, passar 2 semanas. E eu não queria voltar. Não quero mais voltar, não. Aquele lugar frio. Enfim, saudade de casa, né? Nova. E ele falou para mim: você sabe o que está escrito na primeira página do livro dos Vedas? Qual a primeira frase? A vida é sofrimento. E aí me veio aquela sensação do tipo, pois é, vamos lá, tá, tô com medo, vamos com medo mesmo, tô sofrendo, vamos sofrendo mesmo, vamos superar isso, é muito gostoso. Não que eu seja uma pessoa que instigo ou que bato palma para sofrimento, eu tô aqui para não sofrer, né? O meu desejo maior como pessoa e cidadã que eu posso contribuir para a sociedade é fazer com que as pessoas sofram cada vez menos, e aí isso, obviamente, tem que partir de mim também, porque eu sou dessas que fui criada muito com essa máxima de no pain, no gain, como se nada que não viesse no esforço não tivesse tanto valor, sabe? E eu acho que não precisa ser assim, eu acho que a gente pode cada vez mais viver uma vida mais prazerosa, mais gostosa, mais harmônica, porque o que causa a maior parte do sofrimento é essa desarmonia, desigualdade gigantesca que a gente tem. Eu acho que diversidade é muito importante, mas há de ter uma igualdade na diversidade, sabe? Uma equidade para a diversidade. Essa fala do meu pai foi muito importante para mim, para eu seguir, falar, tá bom, vamos lá. E agradeço muito, porque se não tivesse sido isso, a história da minha vida teria sido completamente outra. E eu sou muito feliz com a minha vida. Poderia ter sido outra, maravilhosa, poderia também, mas eu tenho um pouco de apego com essa, então eu agradeço por ter estado nesse caminho e poder reconhecer que sim, foi importante, mas que eu quero poder fazer com que eu, os meus e todas as pessoas sofram o mínimo possível.
Nossa, maneiríssimo, porque eu colocaria também essa fala do teu pai junto com o Fed Up e o Ilha das Flores, no sentido de que é uma sombra que vem à tona, só que é muito interessante, porque do mesmo jeito que você falou que não é um inimigo, o sofrimento existe, mas ele não é glorificado, ele faz parte da equação da busca pela harmonia. Sim, Então é nesse sentido, ele desvelou mais uma sombra, tirando uma ingenuidade, falando, ó, a vida tem isso, como é que você vai utilizar a combinação de sofrimento e de prazer ali para poder buscar o teu caminho? exatamente. É inevitável a gente deparar com obstáculos que às vezes podem ser obstáculos materiais, mas às vezes podem ser obstáculos emocionais, às vezes podem ser obstáculos sociais, estruturais, e a minha busca é eliminar os obstáculos de tudo e de todos, né? Porque tem pessoas que, inclusive, vivem criando obstáculos na vida de outros e na própria vida. E eu quero desfazer esses obstáculos. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Nossa, silêncio. Dá mais ouvido para o silêncio. Engraçado, 2 jeitos que eu acesso criatividade. A base, como eu já falei, é conhecimento. Ler, estudar, conversar, trocar, enfim, me abastecer, ir em show, em exposição, em palestras. Isso é um lado que me alimenta, mas ao mesmo tempo a meditação me alimenta muito. Então, essa coisa do escutar o silêncio, a coisa meditativa também é muito importante. E tendo isso posto, digamos que esses são os meus combustíveis para poder criar. E aí, da onde que vem a criação? Quais os momentos, tipo, eureka? É numa caminhada, dirigindo, né, pegando a estrada, às vezes caminhando pela rua de uma cidade barulhenta, às vezes correndo num parque, mas também, muitas vezes, conversando, dialogando. E, principalmente, não só com pessoas mais inteligentes, mais experientes, mais conhecidas, mas com pessoas que eu amo, com trocas afetivas muito fortes. Com as minhas amigas, por exemplo. Eu agradeço muito as minhas amigas por tê-las na minha vida, porque eu não conseguiria ser quem eu sou se não fosse elas, se não fossem essas trocas, essas conversas, que muitas delas eu consigo reproduzir pensamentos que às vezes estavam só na minha cabeça e eu nunca tinha expressado, e aí eu falo, caralho, não, isso é uma puta ideia. Aí tem esses 2 momentos. Eu me alimento muito com estímulos e também com a meditação, e eu crio em momentos estimulantes, com conversas com as minhas amigas, em momentos mais contemplativos, como numa corrida no parque. Esse lance com as amigas é como se fossem umas jams afetivas. Nossa, exatamente. Talvez seja isso para músico, né? Deve ser, não sei, você já conversou com muitos deles, mas eu acho que muitos devem ter prazer em um pega um violão, o outro pega um pandeiro, o outro pega alguma coisa, e eles ficam ali tocando meio sem compromisso, assim. Devem sair coisas incríveis desses momentos. É, porque a música, eu acho que quando tem uma troca musical, ela, além dessa questão intelectual, ela tem uma camada extra que a música é capaz de transmitir emoções. Quando você fala do afeto, é como se essa emoção estivesse indo só por outro canal, mas é o mesmo jeito. É uma troca mais rica do que simplesmente a intelectual, né? Muito, porque ela preenche. Fico muito preenchida. Como diz meu filho, satisfatório. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Experimenta. Eu acho que é isso. Racionalizar menos e sentir mais. Voltar para o corpo. Talvez voltar para o corpo. Nossa, obrigada. Vou carregar essa hoje. Foi a ginasta que falou. Mas eu estava talvez um pouco surda para ela. Agora veio o alto-falante. Escuta o corpo.
Existe alguma chave que mudou dentro da sua cabeça, que fez a sua carreira ir para outro nível? Ou a sua carreira chegou em outro nível e fez mudar alguma chave dentro da sua cabeça? Olha, eu não sei o que veio antes, essa pergunta é meio o ovo ou a galinha, assim. Eu acho que é tudo meio misturado, na verdade. Não sei se eu botaria num tempo cronológico, mas eu sinto que eu estou numa transição muito grande, do que eu olho para trás é o que eu disse um pouco antes. Eu já tenho um tempo de trabalho, né, e de expressões e de performances e de entender, nossa, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu faria diferente, o que eu manteria igual. Eu fiz muita coisa, querendo ou não. Eu fui casada, tenho 2 filhos, tenho uma vida profissional muito bem-sucedida, tenho um reconhecimento, tenho experiências e, ao mesmo tempo, eu não quero parar, eu quero continuar, fazer muitas coisas, coisas diferentes. Provavelmente agora já é um momento de mudança de rota, então não é nem alguém que falou alguma coisa que me faz repensar o meu caminho, sou eu mesma que tenho sempre isso dentro de mim. E eu acho que eu estou num momento de colheita, assim, em algum lugar. De só sit back, relax, tipo, curte um pouco o que você fez, o que você ofereceu, o que você plantou. Agora é um pouco hora da minha colheita, sabe? Eu sempre joguei, eu sempre estava em campo ali querendo dar o máximo e nunca fiz nada buscando a nota 10. Sempre foi nota 11. E agora eu sinto que dá para eu ficar bem com uma nota 8. Por um tempo, daqui a pouco eu vou achar alguma outra coisa que vai fazer eu querer voltar para o 11 de novo. Mas essa chavinha de poder curtir com menos pressão, com menos exaustão, com menos sofrimento, é muito bom. Me lembrou que na Escócia tem uma montanha famosa que tem uma trilha super complicada e você chega lá num determinado ponto com uma vista incrível, a esse ponto chama Rest and Be Thankful, que significa descanse e seja grato. Sim, eu tô nesse lugar. Nossa, exatamente, pronto, desenhou a minha vida. Cheguei nesse lugar da montanha e eu tô pensando em ficar aqui um tempinho. Daqui a pouco eu vou pro topo de novo. Porque afinal, eu acho que o aprimoramento é um pouco essa coisa da escalada, do subir. Sim, total. A gente quer alcançar. Nem todo mundo. Bom, é verdade, nem todo mundo. Mas eu, desde sempre quis me superar. Sempre achei que eu poderia fazer melhor. Na verdade, não que eu poderia fazer melhor, mas no processo de construção, eu sempre busquei o melhor, sabe? E me doar o máximo e fazer o melhor. E agora é hora de eu me contentar. É um contentamento comigo mesma. E isso tem me feito muito bem. Eu tô muito feliz nesse momento da minha vida, porque eu sei que são ciclos, né? Daqui a pouco volta, mas eu adorei esse lugar de só, né, contemplar e agradecer. Você pode acompanhar a Bela Gil nas suas redes sociais, no canal GNT e nos seus livros disponíveis nas principais livrarias, como seu mais recente, Quem Vai Fazer Essa Comida? O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é do Diogo Strauss. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.